Aleluia. Abra a palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12 em diante. Glória a Deus. Vou concluir a ministração que comecei sábado e também ontem de manhã na Santa Ceia. 1 aos Coríntios 11, versículo 12. Glória a Deus. Quantos acharam e digam amém? Vou ler até o versículo 27, gostaria que a igreja participasse da leitura. A conclusão da ministração desdobrou-se na mensagem da unidade. E eu quero tomar este texto para fazer conclusão. Vou ler um versículo e a igreja lê o versículo posterior. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 13. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. 15. Se o pé disser, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. 17. Mas, agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles, como quis. 19. E, se todos fossem... Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. 21. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. 25. Vamos repetir juntos? Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. 27, todos. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Amém. Toma teu lugar dando glória a Deus e te volta para cá atenciosamente para acompanhar a palavra. Preguei sábado e domingo sobre João 1,14. E o verbo se fez carne
e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. Aprendemos que a encarnação do Verbo é o ponto alto do cristianismo, porque toda a vida cristã e a história do cristianismo e o plano salvífico de Deus, que culminou no Calvário, só foi possível porque o Verbo, aleluia, se humanizou. O Verbo é a fonte suprema da razão, do discernimento, da sabedoria e do poder. O Verbo é o Deus supremo. O Verbo, aleluia, é o Deus Elohim, criador de todas as coisas, a fonte de toda a vida, de toda a luz, de toda a ciência, aleluia. E este Verbo se fez carne, habitou entre nós. São uma sequência de grandes realidades, de grandes verdades e de grandes promessas que estão nesse versículo. Primeiro, o Verbo se fez carne. Deus descendo ao nível dos homens, se humanizando. Aleluia. Se o homem pecou, se afastou e não tem como chegar a Deus, Deus toma a iniciativa. Isto se chama em teologia a condescendência da graça. É Deus saindo do seu trono, da sua majestade, da sua grandeza, da sua infinitude, do seu poderio, e vindo até mim e você para nos ajudar. E isto é graça. O Verbo se fez carne, Deus vivendo conosco. É como João está dizendo, ele armou sua tenda entre nós. Aleluia! O Deus que a mitologia ensinava, que vivia transcendentemente, equidistante dos homens, armou sua tenda entre nós e se tornou nosso vizinho. Ele veio até nós. Segunda verdade, aleluia. Primeiro, ele se fez carne. Segundo, ele habitou conosco, habitou entre nós. Isto fala de convivência, isto fala de relacionamento, isto fala de interação. Glória a Deus. Jesus veio exatamente para restaurar a comunhão quebrada, o vínculo rompido, a aliança que foi quebrada. Jesus veio para nos aproximar do Pai, do Criador, e restabelecer a relação do homem com seu Deus. Ele habitou entre nós. Aleluia. E o que mais? O texto diz: vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. Esta é uma terceira grande promessa. Ele mostra para nós a sua glória. Ele nos, aleluia, descortina o céu com as suas riquezas, com as suas promessas. A Bíblia define as promessas de Deus em promessas, ou as riquezas de Deus em riquezas da graça e em riquezas da glória. E foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio escancarar o céu, romper o véu e dizer: o céu está aberto para receber todos vocês. Quarta grande verdade: ele compartilhou conosco sua graça e sua verdade. Aleluia. E é isto que viabiliza a nossa aproximação do amado. É isto que nos habilita a irmos até onde ele está e a podermos compartilhar e a desfrutar
desta comunhão e todos os resultados que ela produz. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, estamos aqui por causa da graça divina que foi revelada. Paulo já dizia a Tito: e a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Todos, não está ninguém excluído, não está ninguém esquecido, ninguém fica para trás no plano salvífico de Deus, porque o plano salvífico de Deus é fruto de graça, é Deus amando o mundo de tal maneira e dando, aleluia, seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. E o texto diz: a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo, o Verbo encarnado, que revelou sua glória, aleluia, e abriu um caminho de graça e de verdade para todos nós. Por último, este texto enfatiza mais uma outra grande verdade. Aleluia. Além do verbo se encarnar, e além do verbo habitar entre nós, e mostrar sua glória, e compartilhar sua graça e verdade, o verbo se encarnou, e fez tudo isto para revelar o Pai. O texto diz: ninguém viu o Pai, ninguém viu Deus, a não ser o Filho, o unigênito que vive no seio do Pai, e a quem Ele quer revelar. Glória a Deus. Ele veio exatamente fazer isto. Por isso Jesus disse em João 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele não disse vai, ele disse vem, porque também ele disse: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai. Jesus veio trazer a revelação do Pai para todos nós. E o que isso significa? Em suma, isso significa que ele veio trazer a todos que nele crê, e que recebem o seu sacrifício, e que acreditam nesse plano salvador de Deus. Aleluia. A consciência, ele veio trazer a consciência de que nós temos um Pai, e de que nós somos filhos. Glória a Deus. E como filhos, e como tendo um Pai, nós somos herdeiros e co-herdeiros. Herdeiros do Pai e co-herdeiros do Filho. Glória a Deus. Jesus veio revelar o Pai. Tudo isso, aleluia, tudo isso para restaurar a comunhão que o pecado quebrou, a comunhão que a queda trouxe, ou a comunhão que a queda roubou. A queda do Éden, Gênesis 3, o homem vivia em comunhão com seu Deus, com seu Pai e com seu Criador. Deus visitava o jardim todo dia, e falava com o homem, e conversava com o homem, e compartilhava com o homem. Ele tinha comunhão com o homem. Foi Deus quem criou o jardim, foi Deus quem fez o jardim, foi Deus quem ornamentou, ataviou o jardim para ser o primeiro lar do homem. E todo dia Deus estava ali conversando com o homem e desfrutando da comunhão, porque esse homem foi feito à imagem e à semelhança do seu Deus. Deus criou o homem para revelar sua glória, Deus criou o homem para revelar sua ciência, Deus criou o homem para ser o seu adorador e refletir sua majestade, poder e glória. Mas quando o homem peca, o homem perde tudo isso. E o plano salvífico de Deus, que é revelado já no Éden, no dia da queda, Gênesis 3, o plano salvífico de Deus tinha esta proposta: restaurar a comunhão com o Pai, restaurar
aleluia, a relação com Deus. Aleluia. Fiz uma introdução das 2 pregações que eu fiz, para a gente entender a conclusão, porque talvez muita gente não participou das 2 pregações. Estamos agora na conclusão. Comunhão foi a causa de todo este planejamento. Aleluia. Oh, glória. Tudo isso aconteceu para que esta revelação e identificação que o Cristo viabilizou cumprisse o propósito do Pai, trazer o homem de volta aos seus braços, a sua comunhão. Aleluia, glória a Deus. Esta é a maior marca do cristianismo, o compartilhar, a comunhão, o relacionamento amistoso. Jesus, no capítulo 17 de João, na oração sacerdotal, não só orou pela unidade da igreja, mas disse também que ela é a maior expressão de um cristianismo puro, raiz e verdadeiro. Não existe cristianismo verdadeiro sem comunhão. Aleluia! Jesus veio trazer esta essência para a vida humana. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja Deus. E agora eu quero, dobre sua atenção, eu quero que você comece a escutar o que eu vou lhe dizer, com base no texto que nós lemos coletivamente. 1 aos Coríntios 12. Aleluia. A igreja é o corpo de Cristo. Vou repetir. A igreja é o corpo de Cristo. Analogia do corpo humano, para nos fazer entender esta doutrina bíblica, é muito importante. No corpo, nós temos muitos membros. E aqui tem gente da área da saúde que poderia nos dar uma aula e uma palestra muito significativa e aprofundada, para nós entendermos toda a anatomia do corpo humano. O corpo é um conjunto de ossos, de nervos, de tendões, de pele, de carne, de veias, de articulações, de juntas, enfim. Aleluia. O corpo é como uma engrenagem, uma máquina, aleluia, sofisticada, que Deus criou. E Paulo, neste texto, diz, aleluia, que no corpo tem muitos membros, mas é um só corpo. E diz também que vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Glória a Deus. Escute o que eu vou lhe dizer. Separados, desconectados, divididos, nós somos como o vale de ossos secos. Mas irmandados, unidos, conectados, em unidade, nós somos um exército imbatível que marcha em vitória. Aleluia! Glória a Deus! Outra questão muito séria: não existe unidade sem relacionamento. E talvez a mensagem mais forte do cristianismo é esta: relacionamento. Uma palavra que define de uma forma forte e completa o cristianismo, aleluia, chama-se empatia. Porque o que é empatia? É eu me colocar no lugar do outro para poder
me relacionar com Ele, e isto me blinda de preconceito, de barrismo, ou de pensar que eu sou melhor do que Ele, ou de julgá-lo. Quando eu olho para uma pessoa e avalio sua situação, tentando me colocar no lugar dele, eu aprendo a amá-lo, eu aprendo a compreendê-lo. Por isso o cristianismo é empatia, cristianismo, vida cristã, é relacionamento. E se a igreja é um corpo, é uma unidade composta, ela só pode subsistir se ela tiver relacionamentos amistosos, saudáveis, aleluias, e verdadeiros. Escute uma verdade muito forte, aleluia, glória a Deus. Nós não somos corpo na nossa singularidade, nós só somos corpo na nossa diversidade e unidade. O que é que você está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que só você, que só eu, nós não somos corpo. Nós somos apenas membro do corpo. Nós só somos corpos unidos, interligados, juntos. Aleluia! Hoje nós estamos aqui como corpo de Cristo, queimando incenso para aquele que merece honra, glória e louvor. Nós não somos o corpo de Cristo na nossa individualidade, na nossa singularidade, na nossa particularidade. Nós só somos corpos integrados com os outros membros, porque o membro divorciado do corpo, desconectado do corpo, ele só tem uma tendência e um destino. Qual é, pastor? Morrer. Morre, seca, morre, seca, aleluia, aleluia. Nós só somos corpos unidos. Jesus ensinou isto numa analogia muito forte em João 15, quando ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. E diz que nós somos as varas, os ramos, os galhos que estão ligados neste caule que é a videira verdadeira. E é nesse texto, no versículo 5, que ele diz: sem mim vocês nada podem fazer. Nós não perdemos a consciência que nós somos jambuzeiro brabo. É isso que nós éramos, não é verdade? Da onde ele nos tirou, nós éramos jambuzeiro brabo. Nós não éramos oliveira, mas o seu plano salvífico, aleluia, a sua encarnação de graça, oh glória. João diz que nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, aleluia. E sabe que isso resultou? Ele pegou aquele galho jambuzeiro bravo, aleluia, e enxertou na videira que é ele. Oh glória. Aí a coisa mudou de figura. Glória a Deus, irmão, glória a Deus. Você só pode dar fruto que glorifica a Deus e se manter vivo e se manter de pé se você estiver conectado neste corpo, ligado com Jesus. Neste capítulo 12, Paulo começa falando dos dons. Aleluia. E ele diz neste texto, ele fala de 3 coisas relacionadas com os dons, que formam o conjunto dos dons. Ele fala de dons, ele fala de ministérios e ele fala de operações. São diversos dons, diz ele. São diversos ministérios e são diversas operações. Mas ele, em suma, apenas aborda isso para explicar que é uma só fonte. Aleluia. Vamos ler esse texto. É o versículo 4 do capítulo 12. 4 diz assim, ó: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo.
e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aleluia. Dons no texto está falando das manifestações sobrenaturais. Aleluia. O termo grego é charisma. E essa palavra grega para dom, aleluia, ela sai da mesma raiz da palavra graça. Aleluia. Sabe o que significa isso? Tudo isso é fruto da graça. É a plenitude que o verbo trouxe. É graça sobre graça. Aleluia. O dom não é meu, é dele. Ele só manifesta no vaso de barro, porque ele nos ama e ele é gracioso para conosco. Então os dons aqui fala das manifestações sobrenaturais. E os ministérios? Fala dos serviços, dos vários tipos de serviço. O termo grego para ministério aqui é diaconai. É a diaconia, é o serviço. Aleluia. Ministério é isso. Tem gente que quando é chamado para o ministério quase se desvia, fica inchado, pensando outra coisa. Ministério é isso, é serviço, é estar à disposição do serviço dos santos. E diz também que há diversidade de operações. Aleluia. O que são as operações? São os resultados, são os frutos que advêm da ação dos dons e dos ministérios. Glória a Deus. Quando a igreja se mobiliza, há resultados, há frutos. Aleluia. Que glorificam a Deus. Mas o que eu quero chamar sua atenção aqui é o que Paulo está mostrando. A fonte é uma. A fonte é só uma. Oh, glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que significa, irmãos? As nossas diferenças não nos dividem. As nossas diferenças não nos separam. As nossas diferenças nos fortalecem e nos faz mais operantes no Senhor. Glória a Deus. Quando nós amamos uns aos outros e vivemos esta unidade, esta comunhão, então nos tornamos um corpo unido, interligado, numa diversidade tremenda, mas Deus usa todos, e todos trabalham para o bem-estar do conjunto, e a glória sobe para Deus. Esse texto diz que nós temos que ter unidade de sentimentos, e Paulo já fala disso noutra carta, dizendo que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aleluia. Este texto fala da diversidade de sentimentos. Este texto diz que nós precisamos compartilhar tristezas e alegrias, que nós precisamos compartilhar dor e honra. Está dito no texto que quando um membro sofre, o que é que acontece? Todos sofrem com ele. Se eu sou corpo de Cristo, é impossível eu estar indiferente às dores do meu irmão. Aleluia. Se eu sou seguidor de Cristo, é impossível eu estar indiferente ou alheio às situações adversas ao meu derredor. Porque a Bíblia diz que esta unidade também envolve os sentimentos. Este corpo tem diversidade de membros. E o texto diz que tem uns que são fracos, tem uns que são mais honrosos, tem uns que não são muito honrosos, mas a Bíblia é bem clara.
que todos têm o mesmo valor e a mesma importância, porque todos foram dispostos no corpo com uma missão, com um propósito, com uma função. Eu disse ontem aqui na Santa Ceia que não existe nenhuma parte do corpo humano que algum erudito da ciência possa provar por A mais B que não tem importância ou que está no corpo sem qualquer função. Não tem. Todos os membros do nosso corpo, todos foram dispostos pelo próprio Deus que criou esta estrutura, e todos têm uma função e cumpre um propósito, além de ter uma função que é a sua atividade particular. Ele tem também um propósito, que é o seu compromisso coletivo. Ele funciona bem, cumprindo sua missão, e contribui com um propósito maior, que é o bem-estar do corpo inteiro. É por isso que se a unha do minguinho do pé der uma topada e rebitar, todo o corpo vai enfermar, do pé à cabeça. Sim ou não? Você já arrebentou uma unha e ficou tranquilo o resto do corpo? Tem gente que vai para a cama, tem gente que aproveita para dar evasão à moleza, só fica deitado e quer que a mulher traga caribé, dê comida na cama. Não é verdade, irmão? Principalmente os marmanjos. Aleluia. Sabe por quê? Este corpo, cada membro tem uma função, e todos trabalham pelo bem-estar do corpo. Se um fica triste, a tristeza é de todos nós. Fale isso para o teu irmão que está perto de você. Se você se entristecer, eu choro contigo. Eu choro contigo. Aleluia! Mas aproveite e diga também para ele: se você ter vitória, eu vou cultuar contigo, eu vou me alegrar contigo, porque nós somos uma família, um corpo. Ezequiel 37, o vale estava cheio de quê? Ossos o quê? Sequíssimos. Está no texto. Além de ser osso, estava sequíssimo. Espalhados no vale. Eu posso imaginar aqui a dimensão da visão de Ezequiel. Tudo que ele podia alcançar era ossos secos. Se tivesse no sol, ele via o brilho, o resplendor dos ossos polidos. Todo espalhado. Aí Deus pergunta: tu crê que esses ossos podem reviver? Aleluia! Oh, glória! Que pergunta Deus está fazendo para Ezequiel. Irmãos divididos, desconectados, vivendo a nossa própria maneira, fazendo o que nós bem entendemos, querendo nos governar a nós mesmos, sendo cristão a nossa maneira. Nós somos vale de ossos secos. Mas o diálogo de Deus com Ezequiel aprofundou, e chegou o momento que Deus disse: então abre tua boca e profetiza. Grita neste vale, porque a minha palavra é espírito e vida, e onde a palavra chega a vida, chega a luz, chega o dinamismo. Aleluia! E Ezequiel abre a boca e começa a profetizar. E sabe o que a Bíblia diz que aconteceu? Houve um reboliço no vale de ossos secos. Por
que é reboliço, pastor? Porque na autoridade e na unção da palavra que o Ezequiel profetizava, os ossos começaram a se requebrar e a se movimentar, e eles começaram a se mover naquele vale, porque a palavra de Deus é vida, glória a Deus, e eles começaram a correr de um lado para o outro. Sabe o que é que eles estão fazendo? Se organizando, se conectando. Cada osso estava procurando o seu par, o seu parceiro naquele vale. Por isso ele ouve um barulho, um reboliço, glória a Deus, e de repente aqueles ossos espalhados e desconectados formaram um vale de caveiras todas montadas, cada osso no seu lugar. Deus disse: continue profetizando, porque tem mais. Quando você profetizar, vai criar carne, vai criar tendões, vai criar nervos. E Ezequiel profetizava e o milagre era gerado, porque a palavra gera milagre. Não importa qual seja a sua situação, você que está nas redes sociais, talvez você esteja desiludido, desenganado, desesperado, mas a palavra que eu estou te pregando agora é espírito e vida, e ela gera milagre na tua vida, e Deus muda a tua situação. Finalmente, o vale de ossos secos, à medida que Ezequiel profetizava e a palavra ecoava no vale, se transformou num vale que compunha um grande, um numeroso exército que marchava em vitória na face daquele vale. Glória a Deus. Separados, desconectados e divididos, somos vale de ossos seco. Vale para o seu irmão, não queira ser ossos, vale de ossos seco, meu irmão. Deus te convida para o exército que não perde batalha. Deus te convoca para o corpo de Cristo que tem vida abundante. Unidade de sentimentos. Aleluia. O texto fala de alegria e tristeza, e fala de dor e de honra. Aleluia. Dor. Quando alguma coisa está errada no meu corpo e eu não sinto dor, é um má sinal. É um sinal de disfunção. A coisa é pior do que eu imagino. Mas se alguma coisa está errada e eu sinto dor, significa que eu estou vivo. Aleluia. Não julgue nenhum irmão. Às vezes tem crente cristão desta atualidade, olha para o irmão na prova, olha para o irmão em luta e adversidade e julga logo ele. Está na prova porque pecou, está na prova porque desobedeceu, por causa disso, disso e daquilo outro. Se torna juiz. Cristianismo não é juízo, cristianismo é relacionamento, é comunhão, é unidade. Jesus veio para nos unir ao Pai. Nós precisamos sentir a dor um do outro. Sabe o que Jesus disse? Se vocês comigo sentirem dor, vocês também sentarão comigo no trono. Quem com ele padece, com ele, aleluia, é honrado. Quem sofre perseguição com ele vai reinar. Glória a Deus. Unidade de sentimento. A dor do meu irmão é a minha dor, mas a honra do meu irmão é a minha honra, é a minha alegria. Sabe o que Deus está dizendo? No corpo de Cristo não tem lugar para inveja, para vanglória. Aleluia. Meu irmão, quando tu vê alguém prosperando, dá glória a Deus. Se tu está vendo o irmão pedindo cultação de graça, dá glória a Deus. Aleluia. Porque o Senhor é aquele que abençoa a todos. Aleluia. Aleluia. Nós fomos chamados para vencer.
O Apocalipse das igrejas, das 7 cartas às igrejas, todas elas têm promessa. Para quem? Para o vencedor. Deus vai nos honrar. Nós precisamos entender este mecanismo e esta relação que envolve o corpo de Cristo. A unidade, a diversidade e a unidade do corpo de Cristo tem 2 propósitos fundamentais. Primeiro, o bem-estar do corpo todo. Segundo, a glória de Deus. Oh, glória! E isto me faz compreender que os dons, as operações, os serviços e todas as promessas e bênçãos de Deus para a minha vida, aleluia, é para ser compartilhada. Deus te dá um dom, meu irmão, é para tu abençoar os outros. E quanto mais você abençoa, mais o seu dom cresce, se fortalece e a tua vida se torna bênção na presença de Deus. Aleluia! Nós temos a unidade de sentimentos e temos também a unidade da vitalidade, porque a vida comum é de todos. O mesmo sangue que passa nas minhas veias, passa na tua. Glória a Deus. Por isso nós precisamos viver como corpo, como família de Deus. É a mesma energia, glória a Deus, que sai de uma mesma fonte e que cumpre o mesmo propósito, que glorifica a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A nossa unidade, meus irmãos, precisa transcender todas a nossa diversidade. Aqui, nós somos uma igreja, o corpo de Cristo. Mas, aqui, individualmente, nós somos membros do corpo. Aleluia. O que significa isto? Significa que ser parte do corpo de Cristo não nula a tua identidade, nem a tua singularidade, a tua personalidade. Aleluia, não. O que acontece é que você entra, glória a Deus, num processo de unidade, de unção, aleluia, de comunhão, que vai ampliando o teu horizonte, a tua visão de reino de Deus, os teus sentimentos de reino de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. O texto diz, para provar isso, que nós tivemos o mesmo batismo, e diz também que nós bebemos da mesma fonte. Então, eu não tenho porquê destratar alguém, olhar por cima dos ombros por alguém. O papel meu e teu como igreja é viver a unidade do corpo de Cristo, mesmo na nossa diversidade. Aquilo que falta em mim está no meu irmão. Aquilo que eu não posso, você pode. Aquilo que eu não tenho, você tem. E quando nós estamos juntos e misturados, ninguém tem falta de coisa alguma, porque um apoia o outro, um ora pelo outro, um ajuda o outro, um leva a carga um do outro, e todos damos conta da nossa cruz e vamos chegar ao nosso destino. Por isso, irmãos, que nós somos corpo, nós somos um corpo, apesar da nossa diversidade cultural, intelectual, política, racial, linguística, cultural, não importa. Aleluia. Semana passada eu estava lá em Angola, na África, e compartilhei com aqueles irmãos. Aleluia. Talvez a única coisa que nos ligue humanamente com eles é a língua, porque eles foram colonizados pelos portugueses e falam a nossa língua, o português de Portugal. Mas eles têm uma outra cultura, eles têm um outro costume, eles foram criados de outra maneira. Mas quando estávamos lá, nós nos sentíamos uma família.
Oh, glória! Eu passei um dia andando com o reverendo Francisco Domingos Sebastião, que é o presidente da igreja em Luanda, capital de Angola, e é o presidente das Assembleias de Deus em todo o país de Angola. E eu passei um dia andando com ele. Fui no seminário, fui na faculdade, fui na sede da convenção, fui na igreja matriz, onde ele pastoreia a igreja local, e é como a igreja mãe de todo o país. Enfim, passamos um dia todo conversando, andando, comendo, aleluia, viajando, glória a Deus. E é como se a gente tivesse conhecido muitos e muito tempo. É como se nós fôssemos uma só família. O que somos em Cristo Jesus é o corpo de Cristo na terra. Ninguém vai vencer esta igreja quando ela crescer cada dia na consciência da sua posição. Corpo de Cristo na terra. A eficiência desse corpo é fruto da sua diversidade e unidade. Aleluia. É por isso que essa igreja avança. É por isso que ela cresce. Eu lembro agora do livro do pastor Rick Warren. Ele escreveu um livro que se tornou best-seller, chamado Uma Vida com Propósito. E eu ganhei esse livro de uma jovem aqui da igreja. E naquele livro, uma das coisas que ele defende é: cada um, no corpo de Cristo, falando do corpo, desta unidade, cada um deve encontrar sua forma no corpo de Cristo. Isto é, cada um tem uma função. E a tua função está ligada com o propósito que nos une. Ninguém pode viver indiferente. Ninguém pode ser um crente isolado. Não, eu sou um crente de banco. Não, eu sou um crente visitante. Eu vim aqui porque eu gosto. Mas para ser corpo de Cristo, tem que estar conectado, tem que estar integrado. Aleluia! Tem que estar interligado. Louvado seja Deus. E eu lembrei agora também de uma mensagem que eu já preguei aqui há anos atrás, que tinha como tema: cada crente um ministro. Quem ouviu essa mensagem? Quem lembra dessa mensagem aqui? Alguns lembram. Graças a Deus que tem alguns que lembram. Cada crente um ministro. Glória a Deus. E a propósito, eu vou pregar outra mensagem ainda desse tema, indo lá para Efésios 4, que é outro texto, contexto desse, que fala desta unidade poderosa da igreja como corpo de Cristo. Cada crente é um ministro. E o que é o ministro? Um diácono, um serviçal, alguém que serve, alguém disposto, alguém determinado, alguém aposto. Aleluia. Glória a Deus. E é isso que diz lá Efésios 4. Que o Senhor repartiu os dons ministeriais. Dons ministeriais. Com um propósito. Vou finalizar com isso por conta da hora. Qual o propósito, pastor? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. O serviço do reino, o serviço, a diaconia do reino, é isso que está dito lá, que Deus levantou os dons ministeriais, os líderes, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, doutores ou mestres, para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, o corpo todo, para a obra do ministério. E você vai ver lá adiante no texto, que é visando, aleluia, a unidade do corpo, e que todos cheguemos à estatura da plenitude de Cristo Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia.
Aleluia. É por isso que Paulo mostra neste texto, meus irmãos, que quando a igreja entende isso, não tem judeu, não tem grego, não tem servo, não tem livre. Paulo resume aqui nessas palavras deste texto a plenitude étnica e cultural do mundo dos tempos do Novo Testamento. Só tem dois povos, é judeu e grego, que representa os gentios. Só tem judeu e gentil. Aleluia. Então ele está falando da estrutura racial do mundo, mas também fala da estrutura social, servos e livres. E ele diz, diante desta unidade do corpo, para isso o Verbo se encarnou. O que é que ele veio fazer? Formar o corpo. Quem é o corpo? A igreja. Esse é o mistério da piedade que Paulo fala que foi revelado em Efésios. Que mistério é esse? A igreja. Deus projetou a encarnação do Verbo para formar um povo sem barreiras, sem fronteiras, sem divisões, sem barrismo, sem preconceitos. Não tem grego, não tem judeu, não tem servo, não tem livre, não tem sábio, não tem intelectual, leigo, preto, brancos, amarelos. Não, aleluia. Quando formam um corpo, todos são filhos de Deus, todos são servos de Deus, todos estão aqui para amar a Deus. E precisam se respeitar, se amar e juntos caminharem na sua fé até o dia nos encontrarmos com Ele e estarmos fora de qualquer limitação para vivermos eternamente com Ele em gozo, paz e espírito.